Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Está começando agora mais um programa semanal, todos os domingos, esse final de tarde, programa Luz da Vida, dando continuidade àquela maratona de programas que já fizemos, os 14 programas anteriores dedicados ao fascinante tema da predestinação, que consiste exatamente nisto. Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas na história dos homens, na história das coisas que Ele criou, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro, com relação aos homens, predestina-os. Antes que eles venham à existência, predestina-os todos para o céu. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Alguns cristãos, infelizmente, radicalizaram essa doutrina da predestinação, chegando a aplicá-la ao inferno. Segundo alguns cristãos, Deus predestina alguns para o inferno, já que Ele sabe de tudo aquilo que vai acontecer, já que Deus sabe de tudo aquilo que os homens irão realizar quando vierem à existência, já sabendo daqueles que irão para o inferno, então só existe, segundo eles, uma explicação para esse conhecimento antecipado de Deus daqueles que se condenarão. Se Deus já sabe dos que vão para o inferno, é porque Ele predestina essas pessoas para o inferno. Essa doutrina é herética, essa doutrina nunca foi assumida pela Igreja. Ela surgiu no século VI e foi prontamente combatida, condenada pela Igreja. No século XVI, João Calvino, discípulo de Martinho Lutero, pai do protestantismo, requentou essa heresia condenada 1000 anos antes pela Igreja Católica Apostólica Romana. E por isso já dedicamos tantos programas a esse argumento, porque o tema se encontra espalhado em muitas passagens da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. No programa anterior, bem como nos 4 programas anteriores, já vínhamos tratando dessa questão no Novo Testamento. E hoje nós pretendemos dar continuidade a esse argumento, porque o assunto é complexo, porque o assunto é difícil e porque ele está espalhado em todo o Novo Testamento, não só nas palavras, nos ensinamentos de Jesus, mas também nas cartas dos apóstolos. E hoje nós já começamos com um texto de nosso Senhor Jesus Cristo, um texto verdadeiramente difícil. E é um dos textos utilizados pelos hereges para sustentar: Deus predestina alguns para o inferno, porque Deus desconhece alguns, e Ele dirá isso no dia do juízo para alguns, o que dá a entender, o que supõe, segundo eles, segundo os hereges, de que Deus predestina alguns para o inferno. Será que isso é verdade? Estejam atentos agora a Mateus capítulo 7, de 22 a 23, porque é um texto difícil. Vamos a ele. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E ele, no entanto, eu lhes direi: nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Para nós compreendermos o contexto dessa afirmação de Jesus, alguns versículos antes, ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Pronto, aqui está o contexto. Mas a dificuldade do texto reside exatamente nisto, para aqueles que objetarão: mas Senhor, nós não pregamos em vosso nome, não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fizemos muitos milagres? E o Senhor responderá: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Como nunca vos conheci? E Deus, citamos no programa anterior, Romanos 8,
versículos de 28 a 30, e o Senhor os distinguiu, e aqueles que ele distinguiu de antemão, ele predestinou, e os que ele predestinou, ele chamou, e os que ele chamou, ele justificou, e os que ele justificou, ele glorificou. É isso que está em Romanos 8, de 28 a 30. Como então nosso Senhor Jesus Cristo aqui diz, na verdade, nunca vos conheci. Como Jesus, que é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, nunca conheceu esses operários maus. Teria ele, ao criar, criou e depois, eu nem sei quem é este. Na verdade, eu criei assim por criar. Tive um lapso de memória. Será que se pode aplicar isso a Deus? Claro que não. Então, por que Jesus dirá, nunca vos conheci? O verbo conhecer na Bíblia tem dois significados. Tem o significado intelectual. Eu conheço uma cidade porque estive lá, porque a minha inteligência, porque os meus sentidos viram, aprenderam a cidade. Eu conheci determinado conhecimento, determinado ensinamento, eu conheci a aula, o conteúdo programático de uma disciplina, eu conheci a Bíblia, eu conheci fulano, conheci Beltrano. Esse é o conhecimento intelectual. Esse é o conhecimento que se encaixa, que é apreendido pela nossa inteligência, pela nossa razão. Mas na Bíblia o verbo conhecer significa também fazer parte da intimidade do outro. Por isso, às vezes, o ato sexual é descrito com esse verbo. O homem conheceu a mulher foi conhecida pelo homem, ou seja, ambos fizeram sexo. Mas há também o sentido desse verbo de fazer parte da intimidade da vida do outro, não necessariamente do ponto de vista sexual. Por isso, conhecer a Deus significa fazer parte da vida dele, estar em intimidade com ele, estar profundamente unido a ele. Portanto, com essa explicação, o texto que acabamos de ouvir não apresenta mais nenhuma dificuldade. Nunca vos conheci. É claro que do ponto de vista da sua presciência infinita, ou seja, o conhecimento que Deus tem de tudo e de todos, de tudo aquilo que está fora dele, seja do passado, do presente ou do futuro, em se tratando da criação, porque tudo que não é ser divino é ser criatural, é ser feito por Deus, é obra das mãos de Deus. E as criaturas sujeitas ao tempo, incluídas. Aqui o Senhor diz, nunca vos conheci, mas ele explica por quê. Retirai-vos de mim, operários maus. Ou seja, porque vocês fazendo essas coisas, vocês não levaram uma vida irrepreensível. Vocês pregaram o meu nome, fizeram milagres, realizaram a obra que me agrada, mas do ponto de vista puramente material, o coração de vocês estava longe de mim, vocês viveram no pecado, a intenção de vocês em fazer essa obra era tudo menos a minha santa vontade. Portanto, para Deus nosso Senhor, não é suficiente que você faça materialmente aquilo que lhe agrade. É imprescindível para que você seja um operário bom, que as devidas disposições existam no seu coração, um coração puro, um coração santo, um coração imaculado. Fora disso, sem essas disposições, qualquer obra que você fizer, ainda que para Deus, não agrada a Ele, e Ele dirá no último dia, retirai-vos de mim, operários maus. Essa possibilidade terrível é propriamente a condenação desses operários maus. Portanto, o Senhor dirá, nunca vos conheci, nesse sentido. Vocês fizeram isso, mas o coração de vocês estava sempre longe de mim. Vocês estavam na inimizade comigo, por decisão de vocês. Operários maus. O texto não autoriza, diferentemente do que pensam os que defendem a predestinação para o inferno, o texto não autoriza que se afirme, que se tire uma ilação gratuita desse texto, insinuando que Jesus, ao dizer nunca vos conheci, na verdade, antes de criar essas pessoas, já desejou que elas fossem condenadas. Não.
a explicação do nunca vos conheci, no sentido de intimidade, de proximidade, de santidade, de vida da graça, e somente os santos são conhecidos por Cristo, no sentido de intimidade, não no sentido intelectual. Só conhece a Deus o santo, e Deus só conhece o santo nesse sentido. Ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus. Se você está em pecado mortal, Cristo não pode habitar em você. Portanto, Cristo não pode conhecer você no sentido de Cristo participar da sua intimidade. Nunca você poderá dizer, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ora, isso só se aplica àquele que conhece a Deus vivendo a intimidade com Ele, participando da vida de Deus, que é a vida da graça, que é a vida de santidade. O operário mau nem é conhecido por Deus, nem conhece a Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. É este o sentido teológico, profundo, não intelectual, não racional, não de um mero conhecimento da inteligência, mas de intimidade, de proximidade. Tamanha é a santidade da pessoa que ela pode dizer, como São Paulo, eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esse é o conhecimento de vida da graça, conhecimento no sentido de santidade. E a santidade de Deus em mim faz com que Ele habite em mim e haja uma profunda intimidade entre minha inteligência e a minha vontade e a santidade de Deus na minha vida. Portanto, retirai-vos de mim, operários maus. Se o Senhor afirmar isso a quem quer que seja, será fruto, antes de tudo, de uma decisão dos operários maus. Vocês vão se retirar de mim por decisão de vocês, não por decisão minha. Por vocês terem sido operários maus. Ah, mas não pregamos em teu nome, não fizemos milagres em teu nome, não fizemos tudo aquilo que tu mandaste? E Jesus responderá, vocês foram operários maus. Vocês fizeram uma parte daquilo que me agrada, porque aquilo que me agrada não é apenas a matéria, o ato, mas a intenção. E a intenção de vocês, enquanto faziam aquilo que materialmente me agrada, me ofendia profundamente. Então vocês operaram com uma má intenção, operaram com um coração podre, com um coração sujo. No próximo bloco, com a graça de Deus, nós retomaremos esse argumento e desejo que você não saia daí, que você permaneça conosco, porque temos mais outros textos fascinantes para ler e para meditar. Até logo mais. No primeiro bloco, nós refletíamos sobre Mateus, capítulo 7, de 22 a 23. Mas, Senhor, nós não pregamos em vosso nome, não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fizemos muitos milagres? Dirão aqueles que ouvirão a terrível sentença do Senhor, aqueles que ouvem a palavra do Senhor, mas não a praticam, aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Senhor. E o Senhor Jesus responderá, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Demos já a explicação. O verbo conhecer tem dois significados na Bíblia. O primeiro é o intelectual, não é esse o significado. O segundo é o de participação na vida, na intimidade do outro, a profunda amizade, a profunda intimidade entre dois seres. Do ponto de vista sexual, na relação entre o homem e a mulher, a Bíblia várias vezes utiliza esse verbo. O homem conheceu a mulher, ou seja, o homem participou, entrou na intimidade da mulher, realizando o ato sexual. Do ponto de vista espiritual, também esse verbo é utilizado para descrever a intimidade de Deus com o homem e do homem com Deus. Por isso, quando o homem é conhecido por Deus e ele conhece a Deus, significa que o homem está fazendo a vontade de Deus. Aliás, é um texto que nós vamos ler agora do apóstolo Paulo. Convido você a abrir a sua Bíblia e a cravar os olhos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Mas, se alguém ama a Deus,
esse é conhecido por ele. De novo, retomemos os dois sentidos do verbo conhecer. Na presciência divina, Deus conhece todo mundo, até o diabo. Anjo bom criado por ele, para ser santo. Mas ele se afastou de Deus por perversidade dele, não por vontade de Deus. Deus não criou nenhum anjo mau. Deus criou todos os anjos bons, mas alguns se rebelaram. E antes de criar os anjos, Deus já os conheceu na sua presciência infinita. Mas o sentido do verbo conhecer aqui, na 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3, é o sentido de intimidade. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Não conhecido no sentido intelectual, repito, não no sentido da presciência divina, mas no sentido da intimidade. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, ou seja, se alguém me amar verdadeiramente, se alguém fizer a minha vontade, eu entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Está explicado, então, o sentido que nosso Senhor Jesus Cristo deu ao verbo conhecer em Mateus, capítulo 7, versículo 23. Para os operários maus, nunca vos conheci. Repito, não é no sentido intelectual, é no sentido de intimidade. Você, operário mau, que fez materialmente aquilo que me agrada, mas o seu coração estava longe de mim, o seu coração estava mergulhado no pecado, você estava sob a égide de Satanás, você estava mergulhado nas trevas, o seu coração estava cheio de podridão. Por isso, não se pode falar aqui de conhecimento no sentido de intimidade. Quem vive no pecado não vive na intimidade com Deus. De novo, quem ama a Deus, quem faz a vontade de Deus é conhecido por Ele. Ele conhece a Deus e Deus o conhece. Portanto, não há incompatibilidade entre a presciência divina, que é, digamos assim, a ciência intelectual, o conhecimento intelectual que Deus tem das coisas. Aqui o sentido é outro. Deus pode, portanto, conhecer e nunca conhecer. Como é que Deus, ao mesmo tempo, pode conhecer e não conhecer? Deus conhece todas as coisas pela sua presciência. E desconhece, no sentido de intimidade, quando aquele, por livre iniciativa sua, vive nas trevas, mergulha nas trevas, e enquanto ele permanecer nas trevas, nem ele conhece a Deus no sentido de intimidade, nem é conhecido por Deus no sentido de intimidade. Lembrem-se dos dois sentidos do verbo conhecer. Repito de novo, a 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Eu insisto sem pressa, eu insisto mastigando, retomando, insistindo, até repetindo, para que isso fique bem claro. O problema de alguns ao ler a santa palavra de Deus é dar um sentido unívoco a determinados verbos. E isso é, por vezes, perigoso. É preciso compreender, primeiro, que a Bíblia que você tem nas suas mãos, em língua portuguesa, é fruto da tradução da Bíblia que foi escrita em outra língua. No caso das cartas de São Paulo, que estamos a comentar agora, dos evangelhos, grego. No Antigo Testamento, a grande maioria dos livros, hebraico, mas também tem alguns escritos em grego. E na língua hebraica, e no mundo bíblico, seja do Antigo, seja do Novo Testamento, o verbo conhecer tem dois significados. Repito, é preciso, quando o verbo conhecer se aplica a Deus, ser colocado em dois níveis. O nível da presciência, que depende somente dele, e o nível do conhecimento da intimidade, da interação, de fazer parte da vida de permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Disse Jesus muitas vezes
no Evangelho segundo João. Pois bem, essa permanência de Deus em nós e nós em Deus, e São Paulo define isso, me agrada muito repetir, eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso é traduzido pelo verbo conhecer no sentido de participar da vida do outro, de entrar na intimidade do outro. Eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa simbiose, essa harmonia, essa intimidade, a ponto de não se poder distinguir na vida do santo quem é Deus e quem é o santo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Portanto, de novo, se alguém ama a Deus, é conhecido por Ele. Portanto, alguém que vive no pecado, Deus o desconhece e ele não conhece a Deus, não no sentido da razão. Na inteligência infinita de Deus, Deus sempre conhece todo mundo. Mas quando o assunto é praticar a vontade de Deus, o que possibilita que Deus venha fazer parte da intimidade dele e vice-versa, somente aquele que ama a Deus. Portanto, somente aquele que decide com sua inteligência e com sua vontade renunciar ao pecado ou, se vive na graça, continuar a permanecer na presença do Senhor, na vida da graça, na vida da santidade. A doutrina, portanto, da predestinação para o inferno não tem nenhum respaldo da santa palavra de Deus. E continuemos, ainda com o apóstolo Paulo, a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Agora, porém, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos rudimentos fracos e miseráveis, querendo de novo escravizar-vos a eles? Conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele. Aqui o sentido do verbo conhecer é no sentido da intimidade. Primeiro Deus nos conheceu na sua ciência infinita, mas só nos conhece no segundo sentido, quando pela graça dele nós decidimos conhecê-lo. De novo, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Deus só conhece no sentido de fazer parte da intimidade da vida do homem, quando o homem decide amá-lo e enquanto ama a Deus. Eu penso que muitas heresias foram jogadas no mundo, defendidas, propugnadas, por causa da incompreensão de determinadas categorias da Bíblia. Ler a Bíblia é uma bênção para muitas pessoas. Interpretá-la, porém, é algo perigoso quando você não tem os devidos critérios, quando você não conhece a mentalidade bíblica, quando você sai tirando conclusões absurdas. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, Mateus capítulo 7, versículo 13, 22 a 23, perdão. Nunca vos conheci, vós operários maus. Compreender indevidamente esse verbo aqui aplicado, chega-se à conclusão absurda de que Deus é um ignorante, Deus tem espasmos de memória, Deus não conhece aquilo que ele decidiu fazer, nunca conheceu, porque na verdade é um Deus que, segundo eles, goza de uma deficiência na sua presciência absolutamente. Terminamos mais um programa investigando, esquadrinhando textos da Escritura para consolidar a doutrina da Igreja de que só existe predestinação para o céu e derrubando os argumentos que, infelizmente, ainda são sustentados com uma interpretação equivocada, distorcida da Escritura, segundo a qual, aberração das aberrações, Deus desconhece na sua ciência infinita aqueles que Ele criou e por desconhecer, já que eu não conheço você, você aqui não entra, portanto eu criei você já para você ir para o inferno. Blasfêmia das blasfêmias, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Diferença, portanto, abismal entre conhecimento da presciência divina e conhecimento de Deus quando entra na nossa intimidade, porque decidimos aceitá-lo quando Ele bate a porta.
Até o próximo domingo, se Deus quiser, com a continuação desse argumento. Deus seja louvado e abençoe sua vida.